Olá, turma, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo da disciplina de Administração de Projetos Elétricos. Na aula passada nós tínhamos conversado brevemente sobre o conceito fundamental de projeto, certo? O que é um projeto? Nós discutimos que o projeto nada mais é do que um esforço temporário, né? Você tem um objetivo ali de chegar a um resultado específico, né? Seja ele um serviço prestado ou seja um produto, certo? Só que você tem um tempo ali, você já sabe, você já planejou, já tem um cronograma, quanto tempo você prevê que você vai levar para realizar aquele objetivo, quanto recurso você vai alocar e como você vai fazer essa distribuição de recursos, né, no decorrer do tempo para que você entregue aquele resultado específico. Como eu falei, que pode ser um serviço, né, como um projeto elétrico, ou pode ser um produto, né, como uma cadeira, por exemplo, uma mesa, um notebook, um celular, um novo produto tecnológico e assim vai, né? Então, de forma geral, foi isso que a gente viu, né? Que o projeto ele é dividido em etapas, né? Você tem um ciclo de vida de um projeto, né? Desde a concepção do projeto até a entrega do projeto, passando pelo planejamento, pela execução, certo? Então hoje a gente vai dar continuidade aqui a esse conteúdo, trazendo mais conceitos, aprofundando um pouquinho mais, certo? Então, pessoal, antes de mais nada, a gente precisa falar sobre os fatores conflitantes em um projeto, certo? São 5. Nós temos aqui o prazos e custos do projeto, certo? Basicamente, como eu falei, você vai dividir esse projeto num cronograma, né? Até 2, 3 meses eu vou entregar tal etapa do projeto e você vai alocar uma quantidade de recursos para essa etapa, né? E esses recursos podem ser financeiros, né? Dinheiro, pode ser recursos humanos, né? Você vai alocar uma equipe, 2 equipes, tantos gerentes, e materiais também, né? Você vai alocar ferramentas, materiais, área, né? Escritórios, e por aí vai. Você tem o escopo do projeto, que nada mais é do que qual é o trabalho que precisa ser feito para que você entregue aquele projeto com as suas características específicas. A qualidade, isso aqui é algo que tem que ser controlada o tempo inteiro, né? Por exemplo, você está produzindo aí um aplicativo de celular. Então, no decorrer da execução desse aplicativo, você está lá, existe uma equipe própria para isso, né? Para que esteja verificando as funcionalidades do aplicativo, se ele é fácil de se usar, se ele é intuitivo, se ele é difícil, né? Se ele é pesado. Então, todo esse tipo de coisa está sendo analisado nessa parte aqui. Os benefícios, né? Quais são os resultados, quais são o porquê, né? Que esse projeto é importante, quais são os benefícios que ele pode trazer e quais são os riscos envolvidos, né? Então, você tem riscos financeiros, você tem riscos humanos, né? Também, de perdas de vida, perdas materiais, né? Por aí vai. Então, o que eu quero trazer é que esses 5 pontos aqui, eles estão constantemente em conflito. Então, às vezes você você quer mexer nos prazos, né? Você quer encurtar os prazos, diminuir os custos do seu projeto, você acaba impactando aqui na qualidade, né? Porque você teve menos tempo para ficar sempre controlando a qualidade do projeto, você teve menos recursos, teve menos pessoal, menos equipes, menos dinheiro alocado, né? Então, você provavelmente mexeu aqui na qualidade, também nos riscos, né? Porque se você tem os riscos aqui afetados, se você tem a qualidade afetada, você também vai ter talvez um risco maior desse projeto dar errado, né? De não satisfazer os clientes e daí você acaba tendo prejuízo, né? Você acaba não atingindo o público que você queria, né? Devido aos benefícios não terem sido conforme esperado. Então, assim, isso aqui está tudo numa balança, né? Você tem que estar o tempo todo, você como gerente de projetos, você tem que estar o tempo todo aqui medindo, tentando equilibrar esses fatores conflitantes, certo? Além disso, como eu falei, né? Esses fatores têm influência direta uns nos outros, de forma que se uma mudança acontecer em algum deles, isso pode afetar os demais. Portanto, cabe ao gerente de projetos ter o conhecimento e muitas vezes o tato, né? O tato aqui seria a intuição, né? Que isso o gerente ele vai adquirindo com a experiência, né? Para saber equilibrar as alterações que podem ocorrer sobre cada um desses fatores a qualquer momento do andamento desse projeto, certo? Então, equipe de gerenciamento, né? O projeto ele é composto por aqui basicamente 6 equipes, né? Que seriam as unidades demandantes, os patrocinadores, gestores e gerentes, os funcionários, né, também chamado lá no PMBOK, né, acredito que vocês tenham assistido o vídeo, né, da aula 2, né, do professor Ricardo Vargas, em que ele entra nas áreas de conhecimento do gerenciamento de projetos. Então vocês devem ter visto que ele falou aqui sobre o controle de staff, né, que nada mais é do que o corpo de funcionários. A gente vai falar melhor sobre isso. E o escritório de projetos. Então a gente vai falar um pouco aqui brevemente sobre cada um deles e como eles funcionam, trabalham juntos, cada um na sua tarefa específica, mas no conjunto
acabam trazendo o resultado que todos querem, né? O resultado esperado por todos, né? Então, as unidades demandantes, como o próprio nome já diz, eles demandam o projeto da organização, certo? Eles são responsáveis por fazer essa ficha inicial de projeto que eu falei lá na primeira aula, né? Lá na parte de concepção. Então, tem as informações gerais do projeto, as propostas, por que esse projeto é importante, né? Quais são as prioridades relacionadas a esse projeto. Depende também da aprovação dos escritórios de projetos, certo? Essa ficha vai passar pelo escrutínio, né, desse escritório e vai ser aprovado ou aprimorado, né? E pode ser que ele volte para a nossa unidade de demanda para que ele possa ser refeito, né? Os patrocinadores, né? Nada mais é do que eles fazem parte geralmente do alto escalão da organização, né, da empresa. Eles fazem o elo entre os gerentes e essa administração superior, né? Então fazem um meio campo lá entre os gerentes e a administração, certo? E geralmente eles são a última instância de análise, são eles que dão o ok, são eles que dizem se o projeto ele realmente atende às expectativas ou não, né? E já pode cair em execução e ir para o mercado, né? Então eles também trabalham assim como conselheiros, motivadores, eles investem, né? Como o próprio nome já diz, eles patrocinam esse projeto. Geralmente esses patrocinadores você pode pensar sobre os acionistas, né? As pessoas que compram ações daquela empresa, elas estão patrocinando algum projeto, né? Às vezes o próprio governo também é um patrocinador de algum projeto específico de alguma empresa, né? Que tenha importância pública, certo? Gestores. Gestores, ele dá suporte ao gerente, né? Ele trabalha próximo das equipes, né? Lá do staff. Então ele trabalha ali junto, coordenando as equipes e dá os resultados para o gerente, certo? Proporciona um ambiente de trabalho positivo, né? Ele cuida desse ambiente, como o pessoal fala, o clima, né, organizacional, dá os feedbacks e as avaliações aos funcionários, né? Então é ele que conversa com o funcionário, ele que cobra as metas, né, e conversa com o funcionário se ele não está cumprindo aquelas metas que foram passadas para ele, ou se ele fez alguma coisa errada, né? Se ele fez alguma coisa fora dos padrões da empresa, algum erro de conduta até, certo? Em casos também de demissão, geralmente é o gestor que conversa com o seu funcionário e sobre, né, a questão da dispensa, né, por algum motivo que tenha ocorrido, né, seja por algum problema mesmo, né, que o funcionário não atingiu o desempenho esperado, ou por algum problema de conduta, ou mesmo por algum problema financeiro da empresa, né, um corte de gastos, ou porque aquele projeto ele não vai mais continuar por algum motivo, ou porque o projeto já acabou e não precisa mais daquele funcionário, né, naquela atividade. Então ele também busca recursos e aprova documentos, né, que isso aí vem dos funcionários. Controla o andamento do projeto. E o gerente, ele fica, como eu falei, superior, né, acima do gestor, ele fica mais próximo da administração, da organização, tem uma visão mais global, né, do sistema da empresa, de todo o funcionamento da empresa, não só daquele setor que ele gerencia, define estratégias, né, delega metas para os gestores, e os gestores, do outro lado, já definem as metas para os funcionários, né, os funcionários do staff. A integração de todas as atividades, né, e partes interessadas no projeto, ele documenta e aprova todas as documentações também e controla o andamento do projeto, né, junto aos gestores, certo? O staff, como eu falei, fica na base, né? Geralmente é composto por um quadro técnico, né, de analistas, de técnicos, né, subalternos, funcionários, que eles trabalham mais na parte, digamos assim, do trabalho mais braçal, né? Eles ficam lá na linha de frente, né, da empresa, certo? Geralmente eles têm funções muito especializadas, então vai ser, sei lá, um técnico administrativo, vai trabalhar basicamente com aquilo, tem um orçamentista que trabalha só fazendo aqueles orçamentos, né? E daí você tem o gerente, você tem o técnico que ele desenha projetos, né? Faz só os projetos, passa para o orçamentista fazer o orçamento, o levantamento de materiais e quanto aquilo vai custar. Então, cada um trabalha no seu quadrado, né? Em suas funções especializadas. Integração orientada a resultados, então geralmente eles têm metas, né, a cumprir, né? Tantos orçamentos por mês, né? Tantas vendas a serem feitas, né, por mês ou por semestre, tantas obras a serem concluídas e por aí vai, né? E dão suporte ao gestor do projeto. Então, eles têm uma visão mais setorizada. Geralmente, esse funcionário ele não tem a obrigação de saber tudo o que está acontecendo na empresa, nos outros setores, né? Ele está muito focado ali naquela atividade que ele tem a obrigação de fazer, né? Então, o escritório de projetos, lá no PMBOK, né, ele é chamado de PMO, né, Project Management Office, que seria, ele aprova, né, a ficha inicial que é feita lá pelas unidades demandantes, né. Ele apoia e controla o conjunto de projetos, né, também está ligado à alta gerência, desenvolve as metodologias, né, processos e padrões, né. Então aqui você tem, por exemplo, numa concessionária,
tem os padrões aí para ligação de energia, né? De como se instalar subestações, de como você, quais são os postes, os modelos de postes usados numa rede de distribuição, numa linha de transmissão. Tudo isso é padronizado e é essa equipe aqui que faz, né? Eles são responsáveis por definir os padrões técnicos, que por sua vez já respondem a outros padrões internacionais, como a IEC, padrões aqui brasileiros, né? Como a ABNT, né? E por aí vai, certo? Então, eles também trabalham, né, na capacitação dos gerentes, né? Então, estão constantemente ali capacitando, treinando o seu pessoal, certo? E também eles são responsáveis pela aprovação de documentos, né? Como eu falei, eles recebem a ficha inicial lá, feita pelas unidades demandantes, certo? E dão suporte aos gestores na análise, né, nas soluções de problemas, certo? Então, pessoal, falando novamente aqui sobre os gerentes, é interessante que o gerente ele tenha aqui 3 habilidades fundamentais, né? Que o PMI, né, lá do PMBOK, 6ª edição, ele definiu aqui o triângulo de talentos, né, do gerente, de acordo com o PMI. Então, seria o gerenciamento de projetos técnicos, né, a liderança e o gerenciamento estratégico de negócios. Então, para que você seja um bom gerente, não adianta você ser um bom técnico, ou você ser um bom líder, ou você apenas ser um bom gestor ou gerente. Você precisa ter todas essas capacidades, né? Você precisa ser um bom técnico, você precisa entender da sua área, né? Se você for um engenheiro, se você for um técnico na área de eletricidade, ou de eletrônica, ou de telecomunicações, qualquer que seja a sua área, né? Você precisa ser muito bom naquilo, né? O máximo possível, né? É claro que ninguém consegue ser bom em tudo, né? Mas você precisa ter capacidades equilibradas aqui entre essas 3 funções, né? Precisa ser um bom líder, motivar suas equipes, né? Para que eles consigam resultados cada vez mais consistentes, né? E também precisa saber ter uma visão estratégica, saber onde você pode investir, onde vale a pena investir, onde não vale, vale a pena alocar recursos, ter visão, né? Ter uma visão de negócios para que você não ponha tudo a perder, né? Não adianta você ser um técnico sem você ter visão de negócios, né? Então, se você não tem essa visão aqui, você pode no máximo ser o técnico mesmo, aí você vai fazer parte ali do quadro de funcionários normal, como analista, como técnico, né? Então você precisa ter essas 3 habilidades para que você seja um bom gerente. Então, pessoal, seguindo adiante, partes interessadas, né? Também chamados lá no PMI de stakeholders, as partes interessadas do projeto, né? São pessoas, unidades ou organizações, né? Cujos interesses possam ser impactados ou ter algum impacto, né? Positivo ou negativo sobre a execução ou sobre o resultado do projeto. Então, cabe à equipe de gestores fazer a prévia identificação desses stakeholders e as suas necessidades, né, de forma a ter um melhor gerenciamento desse projeto, tá bom? Então, basicamente, os stakeholders são aquelas unidades demandantes, né, que a gente já falou, gerente, funcionário, patrocinadores. Nós também temos os fornecedores, né, clientes, os investidores, né, que eu também já mencionei. Também são pessoas interessadas, né? Os fornecedores ali eles estão ganhando dinheiro porque aquele projeto existe, né? Eles estão fornecendo materiais, né? E às vezes fornecendo também mão de obra, né? Se for no caso empresas terceirizadas, certo? Os clientes também, né? Obviamente eles têm interesse, né? no resultado do projeto, né? E os investidores eles estão ali esperando lucros, né? Muitos investidores colocam dinheiro aí nas ações da empresa, né? E querem os seus dividendos, né? Daqui a 6 meses, 1 ano, né? Dependendo de como a empresa paga esses dividendos, esses lucros, né? Governos e entidades públicas, né? Às vezes o próprio governo também investe nesses projetos, ou o projeto ele tem alguma relevância pública, né? Seja porque se for um projeto, se for tipo a construção, sei lá, de uma barragem, já é uma coisa que pode ter sido contratada pela empresa, né? Pelo governo, né? Que nesse caso será o próprio cliente, ou pode ser que o governo ele tem um interesse assim indireto naquilo, né? Pode ser que seja uma empresa privada, que o produto que o projeto e a obra sejam de finalidade privada e não pública, mas por aquela obra ali, aquele projeto estar aqui naquela região empregando uma quantidade ali de pessoas que vai fazer a economia girar, né? Naquela região e acaba sendo bom para o poder público também, né? Então, também pode ser considerado um stakeholder, né? O governo, mesmo que ele não seja um cliente. Então, a comunidade, né? Como eu falei, né? Acabei de falar, naquela região ali, se você está instalando uma obra, fazendo um projeto ali, executando uma obra, você pode, aquelas pessoas ali daquela comunidade, elas vão estar interessadas, seja diretamente, porque elas vão trabalhar naquilo, né? Ou indiretamente, porque, digamos que você tem um restaurante ali naquela região, então vai ter muitas pessoas ali que vão agora trabalhar naquela região, naquela cidade, e elas vão passar a comer no seu restaurante, por exemplo, né? Ou então você tem vários imóveis, você tem um condomínio, você tem kitnets, que aí eles vão passar a ser mais alugados agora devido a essa nova
demanda, né, de pessoas trabalhando ali, né? Ou então se vão construir uma fábrica ali próximo, você pode até valorizar o valor, né, do seu imóvel. Então a comunidade, de forma geral, ela também acaba sendo interessada, né? Tanto eu falei só em aspectos positivos, mas também em aspectos negativos, né? Se aquele projeto ele pode também trazer prejuízos, né, tanto para a comunidade, para o governo. Então, assim, são os riscos que se correm, né? Então, pessoal, vamos falar agora sobre estruturas organizacionais, né? Todas as empresas optam por um tipo de estrutura. Então, ela pode ser uma organização funcional, uma organização por projeto, uma organização composta, né? Seria meio que um meio termo, né? Uma organização matricial, né? Que matricial pode ser fraca, moderada ou matricial forte, certo? Então aqui nós temos o gráfico, né, de uma organização funcional, né, extrair isso aqui do PMBOK da 5ª edição. Então aqui você tem vários gerentes funcionais, eles prestam para o chefe executivo, né? Então a coordenação do projeto ela está aqui nos gerentes funcionais e cada um tem a sua equipe de funcionários, né, o seu staff, certo? Então uma organização funcional tem essa cara aqui, certo? Então pessoal, já a organização por projeto ela vai ter esse outro gráfico, né? Vai ter essa outra cara. Nesse caso aqui, você pode ter a coordenação de projeto para cada gerente funcional, né? Então, no caso aqui, o gerente funcional ele vai ser chamado agora gerente de projeto. Então, aqui seria um projeto diferente desse aqui. Então, essa equipe aqui trabalha com um projeto só, coordenado por esse gerente de projeto, né? Na estrutura matricial fraca, nós temos aqui que um projeto ele pode está sendo coordenado por um grupo de equipes diferentes, né, de coordenadores diferentes. Então você tem aqui um gerente funcional, parte da equipe dele vai se unir à parte da equipe desse outro gerente, com parte da equipe de mais um terceiro gerente, e por aí vai. E essa equipe ela forma um núcleo para trabalhar em cima de um projeto separado, né, certo? Então existe esse tipo de organização que é a matricial fraca, certo, pessoal? Além disso, nós temos a matricial forte. Aqui nós teremos o quê? Além de nós termos aqui equipes de gerentes diferentes trabalhando em um projeto, a gente vai ter um gerente aqui de projeto específico só para esse projeto, né, que foi separado para essa finalidade, certo? E nós temos a organização matricial moderada. Nesse caso aqui, nós temos aqui membros, né, de equipes de gerentes diferentes e nós temos aqui um gerente de projeto, né, que ele é de outra equipe aqui, certo? Ele não pertence a uma equipe só de gerentes, mas ele, digamos que foi aqui um grupo de funcionários de uma dessas equipes aqui que foi escalado para ser o gerente de projeto e trabalhar com equipes de outros gerentes. Então vai ficando cada vez mais complexo, né? Então nesse caso aqui você pode ter muitos conflitos de interesses, né? Porque você está trabalhando aqui para gerentes diferentes, então cada gerente pode querer puxar um pouco recursos para o seu lado, né? Então é preciso ter uma boa gerência nesse tipo de organização, certo? Além disso aqui nós temos a organização composta, né? Essa aqui é muito complexa, e que você tem dois tipos de coordenação de projetos, né? O projeto A e o projeto B, aqui, né? E nós temos aqui um gerente só para coordenar os projetos, envolvendo aqui várias equipes também de gerentes diferentes. Então, é bem mais complexo que isso. Certo, pessoal? Então, dê uma olhadinha, certo? No livro PMBOK, a 5ª edição, já tem a 6ª também. Isso aqui foi só um resumo, mas vocês podem estudar, vocês podem... quem não assistiu ainda o vídeo, né, do professor Ricardo Vargas, eu recomendo que vocês assistam, né? Ele explica muito bem como funciona, principalmente lá, o que nós vamos discutir na próxima aula, que são as áreas de conhecimento do gerenciamento de projetos. Certo, pessoal? Então, basicamente, o que a gente viu aqui foi aspectos conflitantes de um projeto, né? Você vai ter ali controle de qualidade, escopo, prazos, né? Custos, riscos. Então, se você mexer em um desses aspectos, você pode influenciar em todos os demais, né? Porque estão todos associados. E aqui a gente viu as partes interessadas, né? Você tem patrocinadores, você tem os gerentes e gestores, né? Todos os stakeholders, né? No caso, né? As pessoas que têm impacto nesse projeto, né? De alguma forma. E por fim a gente viu aqui as estruturas organizacionais. Cada empresa ela vai ter um tipo de estrutura, que podem ser estruturas mais simples, né? Cada equipe trabalhando com um único projeto, mas você pode ter várias equipes respondendo a gerentes diferentes, trabalhando em um ou mais projetos juntos, né? Então acaba sendo uma estrutura mais complexa e pode demandar, né? Pode haver muitos conflitos de interesses, né? Então, quanto mais complexo, mais cuidado é preciso haver nesse gerenciamento de projetos. Então, pessoal, na próxima aula a gente vai dar continuidade a esse conteúdo.